Olá, pessoal! Vamos começar agora o primeiro vídeo do módulo 2 da nossa disciplina de sistemas projetivos. Esse vídeo ele aborda as vistas ortográficas principais, a gente já falou um pouco delas durante a aula, e a gente vai dar uma revisada aqui nos conceitos que foram apresentados na aula e vamos de fato entrar nas regrinhas de representação de vistas ortográficas e na execução das vistas, ok? Então, como a gente viu na aula, na reunião, uma projeção ela é composta por 4 elementos básicos, entre eles o plano de projeção, os raios projetantes, o objeto no espaço e o observador. Assim como está mostrado aqui nessa figura, compõe esse sistema de projeção. Vocês viram que existem várias classificações de projeções e que as vistas ortográficas elas se enquadram nas projeções cilíndricas, ortogonais e do tipo vistas ortográficas, porque também existem as projeções cilíndricas ortogonais que são perspectivas axonométricas. Então, qual é a diferença da projeção ortográfica para a projeção axonométrica, já que as duas são projeções cilíndricas ortogonais? No caso das projeções axonométricas, o objeto ele vai estar rotacionado com relação ao plano de projeção. Apesar das projetantes estarem a 90 graus com relação ao plano de projeção, como acontece essa rotação do objeto, a gente consegue ver na projeção dele as 3 dimensões ou 2 dimensões, né, dependendo do posicionamento desse objeto, projetadas. Já na projeção ortográfica, uma das faces principais do objeto ela vai estar paralela ao nosso plano de projeção, o que vai fazer com que as outras faces não sejam vistas nesse plano, e essa face paralela, que aqui no caso é a face ABCD, ela vai ser projetada em verdadeira grandeza no nosso plano de projeção. Então, esse é o foco do vídeo de hoje, tá? Que são as projeções ortográficas, chamadas de vistas ortográficas de objetos. A gente viu também que no sistema de projeção mongiano a gente pode representar objetos localizados no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto diedro. E que quando um objeto está localizado no primeiro diedro, como a gente está vendo aqui, a gente representa a vista frontal acima da vista superior. Por quê? A vista superior desse objeto, a gente tem aquele esqueminha, observador, objeto, plano de projeção. Então, a vista superior é projetada no plano horizontal, que vai ser rotacionado no sentido horário. Então, quando esse plano horizontal for rotacionado, a nossa vista superior vai ser localizada abaixo da vista frontal, que está projetada aqui no plano vertical de projeção. Por outro lado, no terceiro diedro, a gente tem o sistema contrário. A gente tem observador, plano de projeção e objeto. Então, quando a gente faz a rotação do plano horizontal de projeção, que é o plano que vai possuir a vista superior do objeto, já que o nosso observador estaria localizado aqui, quando a gente fizer essa rotação, a nossa vista superior vai estar localizada acima da vista frontal, como vocês podem ver aqui em épura à direita. A gente também viu que é possível fazer essa projeção no segundo e no quarto diedro, porém, a vista superior e a vista frontal, elas ficam localizadas na mesma posição, ambas acima da linha de terra, no caso do segundo diedro, ou ambas abaixo da linha de terra, no caso do quarto diedro. E isso é um problema, isso traz uma certa confusão na hora de representar aquele objeto. É muito mais fácil você representá-lo quando as projeções são localizadas em pontos diferentes do que quando elas são sobrepostas. Na aula a gente viu também que um objeto ele pode ser representado por 2 planos de projeção, mas que objetos diferentes podem ter as 2 projeções iguais, como a gente está vendo nesse exemplo. A gente tem um objeto à direita aqui que é triangular e um objeto à esquerda que é quadrado. Como a gente não tem uma face quadrada e uma face triangular, né? Isso que eu quis dizer. Como a gente não tem aqui uma terceira projeção desse objeto para mostrar essa face quadrada e essa face triangular, a gente só tem a projeção frontal e a projeção superior,
a gente está vendo que a frontal e a superior são iguais. A gente não consegue definir exatamente como é um objeto através dessas duas projeções apenas. Então, para fazer a projeção de objetos tridimensionais, a gente precisa de 3 projeções ortogonais. Além da frontal e da superior, a gente vai precisar de uma das projeções laterais, ou a lateral esquerda, que no caso desses 2 exemplos, ou a lateral direita. Com essas 3 projeções, a gente consegue interpretar e obter qual é a forma tridimensional de 99% dos objetos no espaço. Então, entrando em vistas ortográficas, o que são as vistas ortográficas de fato? É um conjunto de projeções cilíndricas ortogonais obtidas sobre planos convenientemente escolhidos de maneira a apresentar partes do objeto em verdadeira grandeza. Então, são projeções cilíndricas ortogonais. No caso das vistas ortográficas principais, são projeções definidas nos planos principais, nas faces principais desse nosso objeto tridimensional. Então, por exemplo, a gente tem aqui esse objeto, esse é o desenho isométrico do nosso objeto, e a gente vai projetar as vistas ortográficas dele nas faces principais. Então, a primeira face principal do nosso objeto é essa face que é vista da direita, tá? Eu colori aqui no objeto tridimensional em amarelo, e a gente está vendo aqui à direita como seria a vista ortográfica, que é exatamente o que está colorido de amarelo, como vocês podem perceber, só que desenhado de forma bidimensional e sem a noção de profundidade. Por exemplo, aqui nós temos como se fosse um T assimétrico de cabeça para baixo, ele está localizado aqui. E a gente tem essa outra facezinha que está na parte de trás do T, mas na vista ortográfica a gente não consegue ter essa noção de profundidade. Então, a face ela está localizada aqui, apesar de as arestas serem sempre representadas. Então, essas duas arestas aqui, elas também estão representadas na vista, como vocês podem ver. Então, essa é a primeira vista ortográfica. Aqui, uma outra vista ortográfica, considerando a face que é visualizada a partir da esquerda. Então, eu preenchi de azul todas as faces da peça que seriam visualizadas se o nosso observador fosse posicionado aqui à esquerda. Então, a gente tem essa base aqui, que está representada aqui. Nós temos essa partezinha de baixo do T, que está representada aqui no meio, e os 2 braços do T, que estão representados aqui também. De novo, a gente não consegue ter a noção de profundidade, mas a vista ortográfica ela tem esse objetivo. Porque como a gente vai representar um objeto por mais de uma vista ortográfica, a gente consegue ter noção dessa diferença de profundidade a partir das outras vistas. Sempre assim. E, por último, uma terceira vista, como se o observador estivesse posicionado aqui na parte superior do objeto. Colorido de verde estão as faces que ele conseguiria visualizar e elas estão representadas aqui na figura de cima. Então, a gente consegue ver esse T, que é a parte mais superior aqui do nosso objeto tridimensional, ele está representado aqui. E a gente consegue ver também a base do objeto na parte da frente e na parte de trás, que estão representadas aqui na imagem. Ok? Então, aqui eu dei um exemplo para vocês de 3 vistas ortográficas principais que foram retiradas do objeto tridimensional. E com essas 3 vistas, a gente consegue definir esse objeto tridimensional. Elas bastam para que a gente consiga entender qual é a forma desse objeto. Então, pessoal, existem 2 tipos de vistas ortográficas, as principais e as auxiliares. Nesse vídeo, a gente vai entender sobre as vistas ortográficas principais, que são as vistas obtidas sobre planos perpendiculares entre si, quando você projeta um objeto ortogonalmente nas 6 faces de um cubo que está sobrescrevendo esse objeto. Então, aqui a gente tem esse cubo e a gente tem o objeto centralizado aqui na parte interior do cubo. Quando a gente faz a projeção desse objeto, a projeção ortográfica em cada uma dessas faces, a gente obtém as vistas ortográficas principais desse objeto. Sendo as vistas a posterior, que é localizada na parte de trás do objeto, lateral esquerda, localizada na face da lateral esquerda, lateral direita, frontal, localizada na face da frente, vista inferior, vista de cima ou vista superior
E já falei de todas. Essas são as 6 vistas ortográficas principais. Então, por exemplo, aqui a gente tem um objeto, ó, e aqui na figura da direita a gente retirou o objeto e colocou aqui a vista dele, as vistas em cada uma das faces principais. Então aqui vocês podem ver que tem a vista lateral, a vista frontal, a vista superior, cada uma das vistas desse objeto projetada nas faces principais do cubo. Quando o objeto está no primeiro diedro e a gente faz a abertura desse cubo, a gente tem aquela ordenzinha clássica, observador, objeto e plano no primeiro diedro. Então, quando a gente faz a abertura do cubo, então, pessoal, após feita a abertura desse cubo de projeções do nosso objeto, a gente vai localizar aqui na parte central a vista frontal do objeto. Abaixo da vista frontal, a gente tem a vista superior. Acima da vista frontal, a gente tem a vista inferior. À esquerda da vista frontal, a gente tem a vista lateral direita. E à direita da vista frontal, a gente tem a vista lateral esquerda. Então, vocês vão notar que o posicionamento da vista ele é contrário ao que é intuitivo para nós. Então, o que seria intuitivo? Seria intuitivo que acima da vista frontal ficasse localizada a vista superior. Então, não, no primeiro diedro é o oposto. Então, vai ser a vista inferior. E a mesma coisa com todas as outras posições. A lateral esquerda fica à direita, a lateral direita fica à esquerda e a superior fica na parte de baixo, tá? Sempre no primeiro diedro, observem essa particularidade. Então, no caso do primeiro diedro, a gente vai adotar essa simbologia que está apresentada aqui à direita, que é como se fosse um tronco de cone sendo projetado no primeiro diedro. E a vista superior do tronco de cone, que é essa aqui, localizada abaixo da vista frontal. Então, essa simbologia, sempre que vocês a virem, ela representa uma projeção no primeiro diedro. Agora, considerando o terceiro diedro, a gente tem um outro sentido de posicionamento dos elementos da nossa projeção. A gente vai ter observador, plano e objeto. Então, quando a gente faz a abertura do nosso cubo, a gente vai ter esse posicionamento aqui das vistas ortográficas. Acima da vista frontal, a vista frontal ela continua no meio. Acima dela a gente tem a vista superior, abaixo dela a gente tem a vista inferior, à direita a gente tem a lateral direita e à esquerda a gente tem a lateral esquerda. Então, nesse caso, o posicionamento ele é feito de acordo com o que é intuitivo para a gente, né? A vista superior fica acima, a vista inferior fica abaixo. A da lateral direita fica à direita e a da lateral esquerda fica à esquerda. Então, é uma boa forma de memorizar o posicionamento das vistas ortográficas no primeiro e no terceiro diedro, porque nos exercícios que vocês vão fazer, eu vou pedir especificamente para vocês representarem as vistas no primeiro ou no terceiro diedro. Então, sempre observem esse posicionamento, isso é importante. A simbologia para representar uma projeção no terceiro diedro, ela vai ser como se fosse um tronco de cone, dessa vez posicionado no terceiro diedro. Então, a vista superior do nosso tronco, ela vai estar localizada acima da vista frontal. Sempre que vocês virem essa simbologia, é uma simbologia de representação de vistas ortográficas no terceiro diedro. Agora, vamos às principais regras de representação em vistas ortográficas, tá? Sempre que a gente for representar um objeto tridimensional, aqui a gente tem um objeto tridimensional e aqui a gente tem a vista lateral esquerda desse objeto. Notem que a vista lateral esquerda está posicionada à direita da vista frontal, então ele está representado no primeiro diedro. Então, a gente tem a vista lateral esquerda, a vista frontal e a vista superior desse objeto. Sempre que a gente for representar um objeto tridimensional em vistas, ela vai ser composta, as nossas vistas vão ser compostas por uma vista frontal, uma vista superior e uma vista lateral, que pode ser à direita ou à esquerda, de acordo com o que é apresentado no desenho em 3D. Então, nesse desenho aqui, o que o desenho tridimensional está mostrando para a gente? Ele está mostrando a vista frontal e ele está mostrando a vista lateral, que fica à esquerda da vista frontal. Então, a gente tem que representar a vista lateral que ele está mostrando.
Então, a vista lateral esquerda vai ser projetada. Eu vou explicar daqui a pouquinho como a gente define qual vai ser a vista frontal e qual vai ser a lateral, ok? O nosso desenho, as nossas vistas, elas devem estar centralizadas no papel. Eu vou mandar para vocês mais um vídeo para vocês assistirem de como é feita essa centralização no papel de vocês com margem das vistas ortográficas. As vistas, elas devem sempre estar alinhadas uma com relação à outra. Então, aqui eu coloquei esses traços, essas linhas tracejadas em vermelho para vocês verem. Sempre essa dimensão aqui da vista superior vai coincidir com essa dimensão aqui, essa dimensão da vista frontal vai coincidir com essa dimensão da vista superior. Então, elas sempre vão estar alinhadas, tanto a superior com a frontal, quanto a lateral com a frontal e a lateral com a superior. Se vocês traçarem um arco com o centro do compasso de vocês aqui, ele tem que ligar os vértices da vista lateral com a vista superior, né? Isso vai acontecer se vocês mantiverem essa distância entre a vista frontal e a vista lateral igual a essa distância entre a vista frontal e a vista superior. Também vou explicar mais para frente qual deve ser essa distância. Se as vistas não se alinharem da forma que está representado aqui, significa que vocês posicionaram alguma coisa da forma errada, tá? Então, essa é uma dica para vocês verificarem se o posicionamento está correto. Agora sim, deve-se sempre deixar um espaço de aproximadamente 20 milímetros entre as vistas para inserção de cotas. Então, a gente sempre vai deixar um espaçamento aqui entre a vista frontal e a vista superior e entre a vista frontal e a vista lateral de 20 milímetros. Pode ser um pouco mais? Pode. Pode ser um pouco menos? Pode. Não é legal que seja muito diferente disso, porque a gente precisa que nesse espaço caibam as cotas das nossas vistas, né? Como vocês podem ver, essa cota de 45, essa cota de 35, e elas também não podem estar muito distantes para não ficarem desconexas. Devem estar posicionadas de acordo com o diedro indicado. Então, como eu falei lá no início, eu indiquei, no caso aqui, eu vou indicar no exercício, que eu quero que vocês representem as vistas no primeiro diedro. Então, vocês precisam colocar a vista superior abaixo da frontal e a lateral esquerda à direita da frontal. Se fosse a lateral direita, ela ficaria à esquerda da frontal. Sempre observem o diedro que vai ser solicitado. A vista frontal, ela sempre deve estar posicionada entre a superior e a lateral. Então, essa dica é de ouro, gente. Quando vocês virem aqui as vistas ortográficas de uma determinada peça e vocês quiserem descobrir qual é a vista frontal dessas vistas ortográficas aqui, é sempre a do meio. É sempre a que tiver uma acima ou abaixo e uma à direita ou à esquerda. Essa é a vista frontal. Essa daqui nunca vai ser vista frontal porque não tem nenhuma abaixo nem acima dela, entendeu? Então, localizou a vista frontal, vocês conseguem localizar a lateral, se ela primeiro vocês conseguem localizar a superior, se ela estiver abaixo, a gente já consegue localizar o diedro, né? Se ela estiver acima vai ser terceiro, se ela estiver abaixo vai ser primeiro. E aí, localizando o diedro, a gente consegue entender se a lateral é a lateral direita ou a esquerda de acordo com o posicionamento dela, ok? Agora, a definição das vistas do objeto. Então, agora que a gente vai falar sobre como vocês vão definir se um objeto, qual vai ser a vista frontal do objeto, qual vai ser a vista lateral do objeto, qual vai ser a vista superior. A vista superior, ela é sempre a vista que está posicionada na parte superior do desenho. Então, não tem erro, não tem interpretação, não tem nada. Sempre a vista de cima é a vista superior. Agora, entre as outras duas vistas, a gente precisa definir qual delas vai ser a frontal e qual delas vai ser a lateral. E para isso a gente vai utilizar uma regra, que é que a vista frontal vai ser sempre a vista que possuir a maior dimensão entre as duas. Então, na frontal e na lateral, a gente sempre vai ter a mesma altura. Então, das duas vistas, a que tiver maior largura vai ser a nossa vista frontal. Aí, no caso aqui, a gente pode ver que é a da direita. E aí, se a da direita é a frontal, a da esquerda é a lateral esquerda, ok? Mas e se
as nossas duas vistas aqui, tanto da direita quanto da esquerda, tiverem a mesma largura, né? A peça tiver uma base quadrada. O que a gente faz? A gente vai definir como vista frontal a vista que tiver maior número de detalhes na peça. A vista que eu conseguir definir a peça com mais rapidez. Então, o primeiro critério é a dimensão e o segundo é o detalhamento, tá? A vista que tiver mais detalhes. Então, aqui à direita, a gente definiu, ó, que a vista frontal vai ser essa aqui. Então, a gente desenha aqui a vista frontal. A vista lateral esquerda, a gente definiu que é essa aqui. Então, a gente vai desenhar essa projeção do lado direito da vista frontal, porque essa representação está no primeiro diedro, e a superior abaixo da vista frontal, sempre alinhadas uma com a outra. Então, gente, para a gente tentar entender um pouco melhor como é essa representação no primeiro e no terceiro diedro, eu coloquei aqui um carro, tá? Vocês imaginem que essa aqui é a vista frontal do meu carro, vocês estão vendo nas duas imagens, e eu quero mostrar a vista lateral direita e a vista lateral esquerda. Na imagem de cima, eu vou fazer a representação no primeiro diedro. Como eu falei para vocês, a representação no primeiro diedro, o posicionamento das vistas ele é contrário ao que é intuitivo. Então, à esquerda do meu carro, eu vou colocar a vista lateral direita dele, que no caso seria a traseira do carro. Então, a vista lateral direita, que é a vista a partir daqui, eu vou posicionar do lado esquerdo. E a vista lateral esquerda, que é a parte da frente do carro, eu vou posicionar do lado direito da minha vista frontal. No terceiro diedro, como eu falei também, a gente posiciona essas vistas de forma intuitiva. Então, a traseira do meu carro vai ser a minha vista lateral direita, está localizada à direita realmente da minha vista frontal. E a parte da frente do carro, que é a minha vista lateral esquerda, vai estar localizada do lado esquerdo da minha vista frontal. A representação em vistas ortográficas, ela conta também com linhas específicas, tá? Como eu falei para vocês lá na primeira aula, em desenho técnico, a gente sempre tem que observar a espessura de linha, ou a forma que a linha é desenhada, se ela é uma linha contínua, se ela é uma linha tracejada. E em vistas ortográficas a gente vai utilizar muito isso. Então, o primeiro elemento de uma vista ortográfica são as arestas visíveis, que são representadas por linhas grossas contínuas. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa peça tridimensional e eu quero representar ela em vistas ortográficas. Quando eu posicionar ela de forma a fazer a projeção, todas as arestas que forem visíveis nesse posicionamento vão ser representadas com linhas cheias e grossas, linhas contínuas e grossas. Então, por exemplo, essa é a vista frontal da minha peça. Vocês notem que o entorno dela todo é representado com linha contínua e grossa. São as arestas visíveis. As arestas invisíveis, então, por exemplo, quando eu vejo aqui a minha peça, quando eu faço a vista frontal dela, ela tem esse detalhamento aqui, que não pode ser visto se eu posicionar o observador aqui do lado direito. Esse detalhamento vai estar invisível. Então, as arestas dele, elas têm que ser representadas na minha vista. Só que elas vão ser representadas com linhas tracejadas e também grossas. Então, eu circulei aqui de verde uns exemplos de arestas invisíveis. Na vista frontal, a gente tem esse detalhamento aqui, que é como se fosse um T de cabeça para baixo. Então, ele vai ser representado aqui com linhas tracejadas. Na vista superior, a mesma coisa, e na lateral também. Na lateral, que vai ser invisível, vai ser esse arco, né? A lateral é como se eu colocasse o meu observador aqui. Então, esse arco aqui, ele não consegue visualizar. Então, eu vou representar a extremidade do arco com uma linha tracejada. E, por último, as linhas de simetria e centro de circunferência, que são linhas finas, ou seja, gente, quando vocês fizerem o desenho de vista ortográfica, eu preciso diferenciar a espessura das linhas traço-ponto, das linhas de simetria e das linhas contínuas de arestas visíveis, das linhas tracejadas de arestas invisíveis. Então, as contínuas e as tracejadas são grossas. E as de simetria, que são as linhas traço longo e ponto, que estão circuladas aqui em azul, elas são finas. Então, vocês precisam fazê-las mais finas. Ou utilizando uma lapiseira mais fina, ou pesando menos a força da mão na hora de fazer o traço, mas isso precisa ser diferenciado na figura.
Essas linhas, elas são posicionadas para centralizar uma circunferência. Então, aqui a gente tem um arco, por exemplo. Então, a gente precisa demarcar o centro desse arco. A gente vai ter uma linha traço longo, ponto na vertical e uma na horizontal, que faltou aqui, também deveria ter. E também são linhas de simetria. No caso, essa aqui está mostrando que a nossa peça é simétrica. Tá vendo? Os dois lados da peça são iguais, né? Então, ela delimita essa simetria, ela mostra essa simetria. Ok? E as linhas que compõem as cotas, elas também são linhas finas e contínuas nesse caso. No primeiro momento, a gente não vai fazer cotagem de vistas ortográficas. Isso vai ficar para a próxima aula, vocês vão fazer apenas as vistas. Mas quando a gente chegar lá, essas linhas da cota também precisam ser mais finas que as linhas das arestas das nossas vistas ortográficas. Então, eu coloquei aqui um exemplo, eu vou pedir para vocês desenharem esse exemplo aí na folha de vocês, tá? Eu demarquei de amarelo o que seria visível em uma vista frontal dessa peça. A gente tem aqui uma peça tridimensional, a gente tem toda a cotagem da minha peça tridimensional e eu quero que vocês façam as vistas ortográficas dessa peça. Sendo que a vista frontal eu facilitei aqui para vocês pintando de amarelo, que vai ser visível da vista frontal. Então, você só tem que desenhar o que está de amarelo, além das arestas invisíveis, que vocês vão olhar e analisar o que são arestas invisíveis que devem ser representadas da vista frontal. Da vista superior, aqui também está de amarelo, a parte que é visível da vista superior. E na vista lateral, no caso a vista lateral direita, também está de amarelo, tá? Como que a gente definiu aqui, gente? Ó, vamos verificar. A vista frontal, a gente definiu que é essa aqui. Por quê? Porque a gente tem aqui uma dimensão de 50, enquanto aqui a gente tem uma dimensão de 30. Então, essa vai ser a nossa vista frontal e essa vai ser a lateral. Se a vista frontal é essa aqui, a lateral é a lateral direita ou esquerda? Pensem nisso. Ó, ela está localizada, posicionada à direita da frontal. Então, ela é vista lateral direita, né? E aí, quando vocês forem desenhar as vistas dessa peça no primeiro diedro, essa vista lateral direita vai estar posicionada à esquerda da vista frontal e a superior abaixo. Agora, se vocês forem desenhar no terceiro diedro, vai ser o contrário. Então, eu vou deixar vocês desenharem no diedro que vocês quiserem. Desenhem, eu vou pedir para vocês me mostrarem na aula síncrona, tá? Ou entregarem. Vou definir isso ainda e falo para vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. A gente conclui agora o vídeo de vistas ortográficas. Vocês precisam praticar, tá? E façam a lista de exercícios e a gente se encontra na aula. Obrigadão!